Há cerca de 1 milhão de anos atrás, os humanos estavam longe de estar no topo da cadeia alimentar e eram apenas frágeis e famintos caçadores-coletores. Estavam começando a utilizar as ferramentas como a pedra para abrir os ossos de um animal morto para extrair o seu tutano. Após esperar pacientemente outros animais mais fortes que ele terminarem as suas refeições. Tinham que esperar primeiro o leão abater a presa, onde comeriam as melhores partes do animal morto, juntamente com sua alcateia. Depois era a vez das hienas e dos chacais, para então chegar a vez do homem verificar se sobrou alguma coisa daquela carcaça para tentar matar a sua fome, e muitas vezes o que sobrava era o tutano, que ficava dentro dos ossos. Muitos especialistas dizem que tutano, com seus ricos nutrientes, foram o start que ajudaram a desenvolver o cérebro humano ao longo de milhares de anos, até que o homem ficou cada vez mais inteligente e sociável, capaz de sair de um estado de uma criatura marginal que era caçado por outros animais mais rápidos, maiores, mais fortes, para ir para o topo da cadeia alimentar, por justamente ser capaz de criar planos e estratégias para caçar animais maiores e mais fortes, como elefante ou mamutes. Então quem diria que toda aquela humilhação do ser humano pré-histórico, ser fraco e ter que se contentar com os restos, os ossos e tutanos, nos ajudaria a desenvolver o cérebro ao longo dos séculos. E com o cérebro mais desenvolvido, veio o grande diferencial dos humanos, que foi o desenvolvimento da comunicação, que com o tempo o conhecimento foi facilmente passado de geração para geração. Conhecimento das ferramentas, das plantas medicinais e de quais alimentos são comestíveis ou não e por aí vai. Mas você deve estar pensando que os outros animais também se comunicam e também possuem estratégias eficazes de cooperação. Porém, o que difere nós, humanos, de outros animais é o poder da abstração, ou simplesmente o poder de imaginar. Por volta de 30 mil anos a 70 mil anos atrás, houve uma grande revolução na forma de pensar e de se comunicar. Os historiadores e arqueólogos tiram essas datas estimadas de escavações, onde encontraram os primeiros indícios de arte e de religiões, comércios e de civilizações mais organizadas, mas não se sabe ao certo o que causou essa evolução cognitiva, mas o que sabemos é que somos os únicos capazes de pensar de forma abstrata. Um exemplo disso é que nunca vamos convencer o nosso cachorro a me dar o osso dele hoje, e que se ele fizer isso ele vai ter todos os filés do mundo no céu dos cachorros quando ele morrer. Dessa forma começamos a pensar em várias coisas que podem existir apenas em nossas cabeças. Já parou para pensar nisso? Países, estados, religiões, empresas e o dinheiro, que é o foco desse nosso vídeo. Para não ser tão polêmico logo de cara no primeiro vídeo do canal e ousar falar sobre o Estado, a igreja, vamos falar de algo mais leve para exercitar. Você conhece o Banco do Brasil? Esse mesmo que tem ações na bolsa e que provavelmente tem uma agência dele aí perto da sua cidade, que foi fundada há mais de 200 anos, na época do Brasil Império, pelo imperador Dom João VI. Em que sentido podemos dizer que o Banco do Brasil existe? Digamos que todos os clientes encerrassem suas contas, então os funcionários do banco poderiam se empenhar para buscar outros clientes, então dessa maneira os clientes não são a empresa. Suponhamos que todos os funcionários fossem demitidos, do presidente ao assistente, novos funcionários poderiam ser renomeados, então as pessoas também não constituem esse banco. Então vamos supor que queimássemos todos os móveis, computadores, todos os prédios e bens do banco, seria um caos, não é mesmo? Mas tudo isso poderia ser comprado de novo, então isso também não é o banco. O que significa que o Banco do Brasil seja imortal? Nada disso. Se um juiz decretasse a dissolução da empresa, então os funcionários e ativos continuariam a viver. Porém, o Banco do Brasil S.A. acabaria imediatamente. Isso porque ela é uma ficção jurídica, então o Banco do Brasil existe apenas nas nossas lembranças. Dar toda essa volta era importante para chegar até o dinheiro. Será que ele realmente existe? Aí você vai se arrepender se sair antes do vídeo acabar. Então assista o vídeo até o final, que é onde a melhor parte lhe espera. Mas primeiro me ajuda dando um like nesse vídeo, que é o primeiro que faço aqui no YouTube. Dessa forma você me ajuda a crescer, ajuda o YouTube a entregar esse vídeo para outras pessoas e também considere se inscrever para receber os próximos vídeos. Você pode dizer que o dinheiro é essa célula de papel, não? Mas se a gente exterminar todo o dinheiro de papel, mesmo assim o dinheiro continuaria existindo. Inclusive existe um plano para a extinção das células, mas é um tema
para outro vídeo aqui no canal. Mais de 90% de todo o dinheiro no mundo estão apenas no computador, ou seja, menos de 10% são cédulas ou moedas físicas, que a tendência é continuar diminuindo. Isso é bom, pois é muito mais fácil e cômodo fazer uma transferência eletrônica do que carregar um monte de moeda de metal para comprar um carro, por exemplo. Dinheiro não se resume a moedas e cédulas, dinheiro é qualquer coisa que pessoas estejam dispostas a trocar, como nos presídios, onde o cigarro é um item valioso e até mesmo pessoas que não são fumantes acabam aceitando o cigarro como algo de valor e que pode ser trocado por algo de seu interesse mais para frente lá no presídio. E isso se remete à época do escambo, onde pessoas trocavam mercadorias ou serviços por outras mercadorias e serviços. Isso pode até funcionar para um grupo pequeno que se conhece, como por exemplo, alguém que produz laranja em casa e quer trocar por um peixe, mas digamos que o cara que tem o peixe estiver na verdade com dor de dente e precisando de um dentista. Teria que conseguir um dentista que ele aceitasse trocar as laranjas em troca do atendimento que ele daria para o cara que vende peixe, né? Seria uma loucura nos dias atuais. Seria impossível ter uma cidade grande e desenvolvida como a gente tem hoje, né? Isso sem falar que o ser humano é por natureza um ser acumulador. Lembra que no começo do vídeo eu falei que o homem primitivo era caçador-coletor? Ele tinha que juntar o máximo de frutas e comer o máximo que podia para sobreviver, pois a vida era muito difícil e escassa. Imagine que o carinha da laranja tem a maior plantação de frutas da região, mas ele não consegue comer todas elas nem guardar, pois elas apodrecem com o tempo. Então o mais sensato a se fazer é trocar essas frutas por itens não perecíveis, para que as traças ou os ratos não possam comer. Ele pode trocar por sapatos, móveis ou utensílios, enfim, qualquer coisa não perecível. O problema é resolvido, correto? É, mais ou menos. Contanto que ele tem espaço físico considerável para armazenar tudo isso, ainda tem a questão dos ladrões. Mas eu não vou entrar mais a fundo nas possibilidades e problemas, pois aqui não é o grupo onde problematizamos tudo. Mas ok, digamos que agora o nosso amigo fazendeiro tem um galpão enorme, muitos itens valiosos que ele pode trocar por outras coisas, e tá tudo bem. Mas agora ele quer se mudar para uma cidade distante para ficar com a família. Como é que ele faz para levar a fazenda dele? Eu acho que foi mais ou menos no meio de um problema como esse que pedras preciosas e de ostras e conchas de caule começaram a ser utilizado como dinheiro. Sabe aquelas conchinhas que algumas pessoas chamam de búzio e alguns utilizam como adereços, joias ou em rituais religiosos? Então, por ocupar um espaço pequeno, são fáceis de transportar e serem trancadas em um cofre, não agradam o paladar de ratos. Dessa forma, elas eram muito populares como moeda de troca. Nosso amigo fazendeiro poderia vender toda a fazenda por conchas de caule e colocar tudo isso em um cofre pequeno e seguir viagem com toda a sua riqueza acumulada. Por isso que o dinheiro se tornou tão importante para a civilização. Por ser capaz de converter e armazenar riqueza de maneira fácil e barata, essas conchas foram muito utilizadas como moeda no passado e até mesmo no final do século XIX, britânicos tiveram problemas em Uganda, na África, ao tentar substituir as conchinhas pelas moedas dele. As pessoas estavam tão acostumadas com as conchas que se recusavam a usar outra moeda e os ingleses tiveram que se contentar em fazer a conversão da moeda deles. Mas o ponto é, tanto a libra esterlina, dólar, concha de caule, o que elas têm em comum é que elas só têm valor na imaginação coletiva das pessoas. Ou seja, não é uma realidade material, é um construto psicológico. Afinal, por que você lavaria carro dos outros, carregaria sacos de cimento no sol quente, venderia título de capitalização para a senhorinha correntista do banco que você trabalha, tudo isso por meros papeizinhos coloridos? Estamos dispostos a fazer isso ou qualquer tipo de trabalho, pois confiamos nesse produto que é fruto da imaginação coletiva. Todos nós acreditamos. Como é que a gente começou a acreditar no papel ou no ouro? A resposta vem das forças de mercado de oferta e demanda. Imagine comigo uma situação hipotética onde os índios americanos não possuem nenhum interesse no ouro, por ele ser muito mole para ser usado como arma ou uma panela, mas percebem o interesse dos europeus que demonstram muita cobiça pelo ouro, e alguns mercadores locais intrigados viajam para a Europa e percebem que ele vale muito na Europa. E assim vão se aproveitar dessa diferença de preço, comprando barato dos índios e vendendo caro na Europa. Esse aqui poderia ser um exemplo para te explicar como é que funciona os arbitradores, market makers, né? Já anota aí para o próximo vídeo. Toda essa demanda gera um aumento no seu valor.
Mesmo os índios não encontrando nenhuma utilidade para o ouro, o simples fato dos europeus acreditarem já é o suficiente para eles acreditarem também. Dessa forma, o simples fato de outra pessoa acreditar em concha de caules, dólares, saldo bancário no caixa eletrônico ou em Bitcoin já é o suficiente para fortalecer a nossa crença nele. O dinheiro, portanto, é um sistema de confiança mútua e, digo mais, o mais universal e mais eficiente sistema de confiança mútua que já existiu. O dinheiro foi criado muitas vezes em muitos lugares diferentes e o que temos hoje é a melhor versão dessa evolução e que existe apenas na imaginação coletiva das pessoas. Nos primórdios, cevada e até sal foram utilizados como dinheiro e você já deve ter ouvido falar por aí que aquela palavra salário remete a esse tempo onde os pagamentos eram feitos com sal. Mas foi apenas por volta de 640 anos antes de Cristo que houveram padronizações em moedas de prata ou ouro com o rei Alíates de Lídia, que cravava de um lado da moeda uma marca que atestava sua autenticidade e do outro lado informava o peso correto de prata ou ouro. E essa padronização foi muito boa, pois não era necessário ficar levando uma balança por aí para testar o peso das moedas. E se alguém ousasse fazer moedas falsificadas de chumbo e banhar com uma leve camada de prata, significaria que esse alguém estaria falsificando a assinatura do rei. E esse crime de falsificar uma assinatura de um rei era um dos piores crimes que poderia ser cometido naquela época. Por ser um crime contra a soberania, costumava ser punido com tortura e sentença de morte. Dessa forma, aqueles que confiavam no poder, na integridade do rei, confiavam nas suas moedas. Pessoas de lugares, culturas e religiões diferentes poderiam divergir em tudo, mas qualquer pessoa aceitaria de bom grado uma moeda com o rosto do imperador romano, por mais que estivessem fora do domínio do Império Romano. Tamanho era a confiança no emissor. Falando em império, a partir dessa revolução foi possível a prosperidade dos grandes impérios. Imagina como seria difícil o Império Romano recolher os impostos em cevada, sal ou outros elementos perecíveis. Você pode dizer o que quiser do dinheiro, mas é inegável que ele é a única coisa que pode fazer pessoas completamente diferentes cooperarem de maneira efetiva. Dinheiro não tem preferência sexual, raça, cor, religião, e através dele pessoas que podem ser o extremo oposto uma da outra possam confiar uma nas outras, sem perceber, em uma simples negociação de compra e venda. Nesse vídeo aprendemos que dinheiro só é dinheiro se todos acreditarem de fato no seu valor. E quanto aos governos? Será que eles existem mesmo? E quando foi que aceitamos alguém ditando regras sobre nós? Clique nesse vídeo aqui em cima para assistir o vídeo que eu te explico tudo. E antes de ir para o próximo vídeo, confirma se você deixou o like e não deixa uma sugestão de vídeo que queira ver por aqui.